Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, bora lá para você aprender estratégias que vão ajudar a descobrir qual método é aquele que vai ser o melhor para os seus estudos. Eu considero descobrir o melhor método de estudos uma das coisas mais importantes para você conseguir render bem, para você conseguir estudar de forma eficaz e aprender realmente o conteúdo. Afinal, com o método errado, a sua produtividade fica muito baixa, você não consegue prestar atenção no que você está fazendo, você não consegue estudar ali de forma eficaz, como eu havia dito antes. Bom, o primeiro passo então para você saber quais métodos são os melhores para você é estudando sobre os métodos de estudo. Não precisa estudar, na verdade, sobre eles. É só pesquisar, ver como é que é a técnica, ver alguma pessoa falando sobre eles. No meu Instagram tem vários posts explicando cada método de estudo, seja ele leitura ativa, flashcards, resumos. Então, dê uma olhada lá para você conhecer esses famosos métodos que muitos falam. Segundo passo para descobrir qual método de estudos é o melhor para você. Teste ele. Você, agora que já conhece os métodos de estudos, deu uma lida ali, pensou assim, acho que esse é mais legal, esse outro aqui também. Chegou o momento de você testar, então, esses que você considerou mais interessantes para você. E eu aconselho você a não ficar um dia estudando por esse método ou 2 dias. Ter um tempo mais de teste, fique uma semana, 2 semanas estudando com esse método específico. Não misture vários para você realmente ver se você está rendendo bem naquele, para você testar depois. Por exemplo, você está estudando muito por resumos. Você ficou uma semana assim e aí depois você fez várias listas de exercício e você foi super bem. Então, sinal de que aquele método está dando certo. Ou você pegou e ficou estudando por flashcards e depois você foi fazer uma lista de exercícios também. E deu super certo. Sinal de que esses dois métodos foram bons para você. Você se adaptou bem a eles. Porém, quando você não tem uma rotina de estudos já definida, você está querendo começar a estudar, os primeiros dias nunca vão ser fáceis. Por isso, você pegando o método, estudando com ele somente 1, 2 dias, sendo que você não tinha o hábito de estudar, pode fazer com que você tenha uma falsa impressão de que aquele método não é o melhor para você, pois você, na verdade, está se adaptando a estudar, e não porque você não está se adaptando àquele método ou porque ele não foi bom para você. Por isso é importante você dar um bom intervalo de tempo para conseguir realmente ver e analisar se aquele método foi bom ou não para você. Terceiro passo é: misture os métodos para chegar no seu método. Opa, ficou meio confuso? Acredito que sim. Então eu vou explicar para você. Eu não apenas uso flashcards para estudar, apesar de todo mundo que me segue no Instagram saber que esse é meu método favorito. O que eu costumo fazer? Eu estudo bastante por flashcards, porém, quando está perto da prova, eu gosto de também ler um resumo sobre a matéria, para eu conseguir fixar bem conteúdo e ver se não faltou algum ponto ou outro no meus flashcards, se eu esqueci algum conteúdo importante que possa cair. E além disso, quando eu quero me aprofundar no assunto, por exemplo, é uma matéria da faculdade que eu realmente gostei, que eu vejo que eu posso fazer no futuro uma monitoria nela, ou ela vai ser muito importante para minha carreira, eu faço o quê? A leitura ativa, que é um método que me ajuda a aprofundar na matéria, pois eu pego algum livro específico já sobre ela, leio a fundo sobre ele e aplico técnicas que eu já falei em um outro vídeo aqui do canal. Além desses que eu citei, eu também gosto muito do método Pomodoro, que eu acredito que você já saiba como funciona, que é um método no qual você define o seu intervalo de estudos e pausa também para lazer. Por exemplo, você vai estudar durante 1 hora direto e depois você vai ficar uns 10, 15 minutos descansando. Esse é um método que eu gosto bastante de fazer, principalmente quando eu estou estudando na faculdade. Eu fico 1 hora estudando, realmente aquele intervalo que eu falei, e 10 minutinhos descansando, mexendo no TikTok, fazendo alguma coisa assim, ou até mesmo gravando um story para vocês, para eu conseguir descansar um pouco a minha mente e depois voltar com tudo nos estudos. Ou seja, com o tempo eu fui criando o meu método de estudos. Eu fui vendo como eu juntar métodos, como eu adaptar eles à minha rotina. Eu fui vendo em quais dias eu poderia utilizar tal método, por exemplo. Num dia que eu tenho bastante tempo livre, eu vou fazer uma leitura ativa. Porém, no dia que eu estou com pouco tempo livre, eu vou fazer flashcards, que é um método mais rápido de estudo, está tendo um nome. E com o tempo você vai também pegar isso, você vai entender quais métodos você vai juntar, você vai ver quais foram aqueles que você se adaptou melhor e ver em quais momentos da sua rotina você
pode usufruir mais deles, como o exemplo que eu falei de tempo. Bom, e o último passo é uma dica para você conseguir conciliar esses métodos, conseguir misturar eles e formar o seu método. Uma delas eu já dei, que é a questão de tempo, você analisar na sua semana qual o dia que você tem mais tempo disponível, qual o dia que você tem menos tempo, para você colocar aquele método que você gasta muito tempo no dia que você vai ter mais tempo disponível, o método que você gasta menos tempo no dia que você vai ter menos tempo disponível. Mas enfim, isso é algo até meio óbvio. Uma dica melhor é analise a matéria. Por exemplo, anatomia é uma matéria visual. Então, quando você for estudá-la, é ideal que você procure também materiais visuais para aprendê-la. Por exemplo, pesquisando um livro com boas imagens para você visualizar os ossos ou estrutura anatômica que você estiver estudando no momento. Fazer um flashcard com imagens para você perguntar qual é esse osso, aí você analisar a imagem e responder. Ou você, por exemplo, está estudando bioquímica, que é uma matéria que, na verdade, tem muito mais conteúdo para você gravar, mais nomes de enzimas, não é algo tão visual, é mais importante que você entenda o processo. Aí já é melhor o quê? Você procurar um livro que fale mais sobre a teoria daquilo ali, você vai então praticar mais a leitura ativa, ao invés de praticar mais o visual. Então, por isso que é importante você analisar cada matéria para você saber qual método você utilizar ou até como adaptar tal método que você já utiliza. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Já no Instagram tem um post sobre esse assunto, então se você quiser ter já de forma salva tudo que eu falei aqui para você poder relembrar os pontos citados no momento de você estar analisando ali qual método é melhor para você, você pode entrar lá no Instagram e já salvar esse post. Curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal, dê uma olhadinha nos links das minhas outras redes sociais que vão estar na descrição. Muito obrigada por ver até aqui.